Vamos subir aqui o deputado federal Alencar Santana, do PT de São Paulo. Muito bem-vindo, Alencar, tudo bem? Olá, tudo bem? Prazer estar com vocês aí da Fora, o Dri, Rovai, Felipe, enfim, todos vocês. Obrigado pelo convite e oportunidade. Já convidei o Alencar, ele falou que ele vai fazer uma força para ir lá, Dri, na festa da Fora, amanhã, lá no Algeniar. Vamos falar com vocês. Você vai lá? Vai, olha, o Alencar vai. Quem quiser fazer foto com o Alencar, conhecê-lo pessoalmente, aproveite. Os últimos ingressos, a gente já tem mais de 400 ingressos vendidos, né? Vai ter alguma coisa lá na porta, dependendo da rotatividade. Se sair gente, vai poder entrar gente. Senão... Então, isso é bom sinal, pô. Isso é bom sinal. Se a festa está concorrida, será um prazer. Vai ser legal. Junto. Legal, Alencar, eu quero mudar, a gente está falando de Bolsonaro, família, tal, mas eu quero mudar um pouco do assunto agora aqui e queria falar contigo sobre a CPMI do INSS, que acho que ontem, né, se encerrou aí, esse ano não tem mais audiência, pelo menos, só o ano que vem agora, e eles tentaram cavar ali um fake news, né, pelo que a gente está percebendo, que agora a história do irmão do Lula foi para o filho do Lula, né? Que agora é o novo milionário do pedaço, recebia R$300 mil de mesada por mês. Agora, eu quero saber como recebia, né? Você tem que ter... O cara recebia 300 mil de mesada, era em dinheiro vivo. Como é que esse dinheiro caiu na conta, foi depósito? Ele mora na Espanha já há alguns meses, os caras mandavam de avião, aquele que transportou as cocaína do Bolsonaro. Como é que isso... como que se dava essa história? Como que foi esse final melancólico desse ano da CPMI, Alencar? Olha, você colocou bem, um final melancólico para a oposição, que estava toda com vontade do início sobre a CPMI, dizendo isso e aquilo, mas eu acho que eles se deram mal. Porque todo depoente que veio, quando você conseguia desenvolver alguma pergunta e eles respondiam algo, todos eles, sem exceção, cravaram em algum momento que o que eles fizeram envolveu o governo anterior. E vou dar um exemplo ontem na fala do relator. A fala do relator foi muito simbólica nesse sentido e muito emblemática, porque o relator já tem uma opinião dele pré-concebida. Ele é um bolsonarista radical, ele é do União Brasil, mas é bolsonarista radical, se colocando como dono da moralidade. E ele, no depoimento da pessoa que foi ontem, ele diz o seguinte, em determinado momento, ele pergunta, o depoente de ontem não respondeu muita coisa, na hora que eu perguntei sobre isso, eu forcei ali, depois ele acabou respondendo. Mas ele diz o seguinte, o relator, não, você montou essa associação para justamente roubar. Essa é a fala do relator. Nós vamos postá-la daqui a pouco na nossa rede. E aí, eu até desenvolvi o raciocínio sobre isso. Ora, quando essa pessoa montou a associação? No ano de 2020. Que é a Associação Amar Brasil. Amar Brasil. Olha o nome. Patriótico na lógica deles. Né? Então, ela foi criada em 2020. E o contrato, que a gente chama ali de ACT, Acordo de Cooperação Técnica, ele foi assinado em 22. E aí eu repito ali durante na minha fala, digo, o relator admitiu aqui que ele sabe de que começou no governo anterior. Ele diz que a Amar Brasil foi criada com essa finalidade, e foi, e o ACT é assinado em 2022, o governo Bolsonaro. E se você pegar várias pessoas que ali passaram, outros dirigentes, servidores públicos, eles também admitem em determinadas passagens de resposta que teve atos praticados criminosos que facilitaram, que permitiram, que mudaram o decreto, que assinaram a CT,
cada um teve o seu papel, no governo anterior. E ontem eu fiz também questão de destacar uma passagem do Moro, que ainda se posa como paladino da moralidade. Olha, ele foi ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Ele sai dizendo que era um governo que não tinha liberdade para investigar. E o Moro recebeu um documento em 2019, salvo engano, 31 de julho ou 1º de agosto, porque teve um dia que foi uma reunião presencial e no dia seguinte o documento é formalizado. Salvo engano, foi 1º de agosto de 2019. Ele recebe um documento dizendo que houve uma reunião no dia anterior, com a presença dele, Moro, do então presidente do INSS e mais algumas pessoas, junto com o presidente do PROCON de São Paulo, onde 10 entidades são listadas de reclamações e descontos indevidos, centenas, milhares que ocorreram. Ora, o Moro pediu que a polícia investigasse? Não. O Moro mandou ao Ministério Público? Não. O Moro mandou à Polícia Federal? Não. O Moro determinou que o INSS cessasse os descontos? Não. Passou para a Controladoria Geral da União? Não. Ou seja, uma omissão muito clara. Se aquilo tivesse sido revelado, desvendado, investigado no período anterior, o que continua acontecendo não continuaria. Então, eles se deram mal nesse sentido e também destaquei isso ontem. Bom, agora, diante desse fracasso que eles tiveram, eles estão tentando criar situações para esquentar e tentar, de alguma maneira, comprometer o governo Lula. Eles estavam no início dizendo que o irmão do presidente Lula tinha que ser ouvido porque ele é vice-presidente de um sindicato. Ele entrou nesse sindicato recentemente. O presidente morreu, assumiu uma outra pessoa, o vice, e ele ocupou o lugar do vice. Vice não tem ato formal, ele não praticou nenhum ato administrativo, ele não é citado em nenhuma conversa, ele não tem nada. Não tem recebimento de dinheiro, quebrou-se, pediu-se o RIF, que são as informações fiscais, não tem nada. Mas, como é irmão do presidente, eles querem tentar envolver o governo e o governo Lula e o presidente da República. Não conseguiram. No primeiro momento, logo no primeiro dia de deliberação, nós aprovamos ouvir todos os presidentes de entidades, todos ministros, ex-presidente da INSS e o diretor de benefícios, que é quem assinava os contratos. Nós não ouvimos outras pessoas das entidades, salvo quando tem uma citação direta em relação a ela. Não dá para a gente criar uma exceção só porque ele é parente. Nós não estamos investigando o parente de alguém. Nós estamos investigando pessoas que praticaram atos fraudulentos, né, que lesaram e que roubaram os aposentados. O irmão do presidente Lula não tem nada nesse sentido. Agora, através de uma matéria, aliás, de péssima qualidade, confusa, eles estão tentando dizer que citaram que o filho do presidente Lula tem uma relação com uma das pessoas que teve envolvimento num outro negócio, isso e aquilo, e que teria parceria, né, financeira, sei lá, econômica, né, algo do tipo. É algo muito sem qualquer prova, sem qualquer elemento, sem qualquer documento. Quer dizer, é fácil dizer que alguém tem envolvimento. Qualquer um pode dizer. Posso dizer, o Renato lá tem envolvimento, isso com aquilo lá, que envolve a CPMI, mas cadê o documento? Olha, eu não posso te convocar só porque alguém citou, né, sem qualquer prova. Não é por aí que a gente investiga e descobre a verdade de um crime. Senão, pode ter muita maldade no meio do caminho, ainda mais num processo investigatório que é a CPMI, que é político, né, que tem outro ingrediente político. Tem informações técnicas, objetivas, documentos, tudo mais, depoimentos, mas tem uma disputa política. A gente sabe disso. Imagine ficar citando A, B, C, D. Vou pedir lá para alguém citar o Flávio Bolsonaro em relação a isso? O Flávio Bolsonaro tem inúmeros problemas. Vai ser caçado e vai ser preso quando pintar no Brasil, mas por outras razões. Não posso aqui criar uma leviandade, uma mentira, simplesmente por uma disputa política e envolver pessoas num processo criminoso que não tem nada a ver. Então, o que fizeram ali com o filho do presidente é covarde, muito ruim,
mas é uma tentativa, um desespero, e eles estão tentando ali criar algum factóide para ver se eles conseguem atingir um governo de alguma maneira. Alencar, e foi aprovado também a ida do Zema, governador de Minas Gerais, e do Vorcaro, que é CEO do Banco Master, que tem ali, né, vários problemas, está inclusive com tornozeleira eletrônica. Como que você vê essas duas aprovações? É uma mudança também do rumo da CPMI, que vai para agora para os créditos consignados? Como que se avalia a convocação dessas duas pessoas? Olha, eles querem, a oposição está com desejo também de fazer a investigação sobre os consignados. Lembrando que o requerimento, ou seja, o pedido, o documento que formula o pedido de criação da comissão da CPMI, ele diz ali que o objeto é investigar descontos associativos. Então, esse é um objeto, vamos dizer assim, estranho ao objetivo inicial. Então, eles também apresentaram requerimentos nesse sentido, e aí houve também requerimentos apresentados por nós que eu digo PT, o nosso campo. O Zema, a família Zema, e o Zema também, ele é acionista de uma financeira que, durante o Auxílio Brasil do governo Bolsonaro, ganhou mais de 200 milhões através do empréstimo ali no que ganhou do consignado. E tem reclamações. Por isso que nós pedimos a convocação, ou seja, tem elemento, né? Tem prova, tem documento, não é uma ilação de alguém, não é uma simples dúvida ou suspeita, não é um simples falar, né? Então, por isso que ele foi convocado, e o Vocaro aí que também está super enrolado com inúmeras fraudes bancárias, também teve um braço do seu grupo econômico que operou consignado que tem problemas. Por isso que se chegou ali nessas convocações, né? Esperamos que eles compareçam, vai retomar logo na sequência do trabalho legislativo, porque a CPMI encerrou esse ciclo agora, em relação ao tempo, estou dizendo. Nas próximas 2 semanas vai ter uma intensidade muito forte de pautas de plenário, né? Nós temos aí a necessidade de aprovar o devedor contumaz, os benefícios, a diminuição do benefício fiscal, né, que são as isenções tributárias, tem ainda o orçamento, tem a MP do gás. Então, assim, vai ter uma pauta intensa de plenário, e aí não dá para todo mundo, quem está, por exemplo, estaria numa CPMI, está no plenário. Então, para não conflitar os espaços de debate político e de votações, por isso que ela se encerra agora. E ela retoma quando? Pós-recesso. Então, a Câmara e o Senado vão continuar trabalhando nesse período ainda, até o final do ano, mas a CPMI se suspende, porque vai ter uma pauta muito pesada de deliberação no plenário. Mas ela fica. Depois que ela voltar, ela fica o quê? Mais 3 meses, Alencar? Mais 6? Até março. Fevereiro, março. Março acaba. Já houve a prorrogação, né? Não houve prorrogação, esse é o prazo inicial, né? Então, em março, ela pode ser prorrogada por mais 6 meses, é isso? Poderia ser prorrogada, se não me engano, só por mais 2, tá? Acho que é 2 ou 3. Que depois entra o período eleitoral, não tem ninguém em Brasília, etc. Né? Você tem um ritmo diferente. Tá lá, mas tem um ritmo um pouco diferente, né? Agora, aproveitando que você falou em votações delicadas e que a gente está assistindo um clima não tão amistoso entre boa parte do Congresso e o governo, e a gente sabe que os setores progressistas na Câmara dos Deputados têm no máximo 130, com otimismo 135 deputados. Como é que você vê essas votações de interesse do governo agora no final do ano, como orçamento, por exemplo? Ontem a gente já teve a LDO, agora nós vamos ter a lei o orçamento propriamente dito, a PEC da segurança, a gente tem pautas importantes para votar. Como é que você vê essas votações? Eu vou explicar aqui algumas. Primeiro que são votações delicadas e muito importantes, né? Vou tentar explicar algumas aqui. Bom, primeiro a MP do gás, que é o programa do gás gratuito, né, para quem se enquadra em alguns critérios, né? Está ali no CadÚnico, enfim.
tem uma renda per capita X, familiar. Bom, é algo benéfico, está acontecendo, começou, porque está dentro de uma medida provisória, mas a MP caduca bem no comecinho de fevereiro. Lembrando que a primeira semana de fevereiro é o carnaval. Portanto, se não votarmos agora, o programa pode acabar se a MP caducar. Então tem que votar agora. Esperamos que não haja obstruções e oposições em relação à matéria tão boa e importante para o nosso povo. Parece algo banal para nós que estamos aqui, porventura quem está nos assistindo, e cumprimento novamente todos que estão nos acompanhando, mas tem muita gente que tem dificuldade de comprar o botijão de gás no final do mês. Tem muita gente ainda no interiorzão que, eventualmente, acende ali na madeira, né? Faz a comida... Usa lenha. Usa lenha. Interior de Minas Gerais, em muitos lugares, a gente viaja, a gente vê isso. Então, é um programa muito importante, esperamos que não haja objeção. Agora, quais são as mais sensíveis que podem ter um certo choque? A revisão dos benefícios tributários, que são os incentivos, as isenções de impostos por parte de setores econômicos. Há uma estimativa do governo que, anualmente, são dados, aliás, 800 bilhões, mais de 800 bilhões de isenções tributárias todo ano. Ora, o governo não está nem discutindo aqui acabar, porque a gente sabe que aí a resistência ia ser brutal. Mas uma redução de 10% linear, porque são setores econômicos diversos, variados e fortes, que já usufruíram ao longo do tempo desses incentivos, e nós temos que gradualmente aí ir reduzindo para o Estado retomar uma arrecadação e poder reinvestir em políticas públicas, como educação, saúde, meio ambiente, trabalho, enfim, diversas, né? Cultura, esporte. A gente sabe que quando vota essas matérias, tem muita articulação ali, tem muito lobby desses setores afetados. Eles têm uma presença constante e influência sobre determinados grupos políticos. Então, essa é uma matéria sensível, importante, e há resistência de bastidores em relação a ela. Então, a gente precisa aprovar para poder a gente melhorar a arrecadação do Estado sem aumentar tributo, mas simplesmente diminuindo um benefício que hoje beneficia poucos, mas que atinge milhões de pessoas que acabam não tendo serviço público prestado em determinada área. Então, esse é um projeto. O devedor contumaz. Olha, tem grupos, e parte deles, aliado ali com o crime organizado, que criam empresas em determinados ramos econômicos, laranjas, para poder fraudar o fisco, não pagam tributo, vão acumulando, depois mudam, fecham uma empresa, vão para outra empresa, e assim vai criando uma onda. Há uma estimativa da Receita Federal que em 5 anos eles deixaram de pagar 200 bilhões de impostos. Um exemplo claro, atual, numa operação recente que foi feita. Esses grupos de postos de combustíveis, uma rede de postos que teve operação contra recentemente. Há também suspeita, dados, elementos em relação à refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro, a Refit, e assim alguns outros. Então, o governo quer aprovar essa matéria para poder ali agir, ter instrumento legal de agir com maior rigor e controle contra as empresas laranjas e muitas delas utilizadas pelo crime organizado. Então, esse projeto é importante, está tramitando há anos, foi enviado lá atrás pelo nosso governo, até hoje não aprovado. A gente espera que a gente consiga aprovar. E a PEC da segurança, que reestrutura o sistema de segurança nacional, que cria responsabilidade maior ao governo federal na área da segurança pública, que permite uma integração maior entre as forças de segurança do país, estaduais e nacionais, né? Você tem a rodoviária federal, para combater o crime organizado. Os governadores de direita
estão contra essa proposta, porque eles não querem perder o controle absoluto que tem hoje sobre suas polícias. Mas a gente não combate o crime, que é transestadual, transnacional, como o PCC, Comando Vermelho, simplesmente com a polícia local. Nós precisamos de uma cooperação nacional. Por isso que essa PEC é fundamental para a gente ir fortalecendo as medidas de combate ao crime organizado, que é um chagas no país inteiro e amedronta o bairro Ara, aquela comunidade, naquela favela, no centro de São Paulo, do Rio, no país inteiro. Então, mas aqueles que bradam lá, que dizem defender a pauta da segurança, estão jogando contrários, porque justamente eles não querem que o governo federal, através da Polícia Federal, combata o crime organizado, em especial indo contra os seus chefões, que é isso que a gente precisa fazer para combater com maior efetividade. E, além disso, o orçamento, que é importante aprovar ainda esse ano. Muito bem, falando em segurança pública, já estamos aqui com o nosso deputado federal do PSOL, Tarcísio Mota, que vai falar sobre a situação do Rio. Eu queria agradecer muito ao Alencar, porque ele está no meio de uma atividade, achou um cantinho para poder falar conosco aqui e trazer essas informações em primeira mão. Alencar, volte sempre aqui, viu, meu irmão? Vou te chamar mais. Eu que agradeço, Rovai, Felipe, Dri, todos aí da Fórum, prazer estar com vocês. Deixa um abraço aqui já para o Tarcísio, tá? Forte abraço, até mais, gente. Valeu. Um abraço, obrigada, Alencar.